Essa aí, Oi? Oi? se puder fazer antes dessa já aí. Vamos lá. Vocês estão na página... E aí, Nicole? Liga a câmera aí, Nicole. Também. E o Vitor também, né? Só faltam vocês dois aí. Tá, a gente parou. Vocês estão falando da página 96, não é isso? Isso. Boa, Vitor. Excelente. Tá. Deixa eu anotar aqui quais que vocês querem. Vamos lá. Dúvidas? Quais foi? Qual foi? Aí, NOPQ da 1. Página 96 O PQ. no caso aí, não é. Aí, Hã? Escreve no Aí. chat que é melhor. NOPQ. Beleza. É aí. Da E até aí. Então seria A, E, I, né? É A, E, I. O Vitor. Ah, e aí? aí só. Ah, só aí. Ah, tá. Então seria A1, I, N, O, P, Q. Bora, Jorge. Já chega ligando a câmera. Vamos ver. Ô, Pivete. Elva. E a 2 também. A letra A. Questão 2. Questão 2, letra A. Beleza. Se quiser fazer a 3 também. Hã? A questão 3 também. Questão 3. Pô, tava difícil essa sessão, hein? Galera aí se... Ah, tá. A 3, qual? Todas? Ah, só a primeira, só pra ver Só a como é que se primeira faz. pra pegar a ideia, né? Tá. Puder fazer a B e a D da 3. B, A, D dá 2? 3. 3. A, B e D. Beleza, vamos lá. Demorou. Vamos lá. Página 96, seção 3.8, né? Exercício número 1. Exercício número 1, letra I. Vamos lá. Letra I. Limite quando x tende a π sobre 2 de 1 menos seno x sobre 2x menos π. Tá? Limite quando x tende a π sobre 2 de 1 menos seno x sobre 2x menos π. Como é que a gente faria isso aqui? Bom, lembra que a gente tem que sempre fazer para usar o limite trigonométrico, tem que fazer tender a zero, né? Então, como x está tendendo a π sobre 2, isso já te dá uma dica que você é bizu fazer a mudança de variável, né?
fazer a mudança y igual a π sobre 2 menos x, ou x menos π sobre 2, né? Acho que eu vou fazer π sobre 2 menos x. Tá? Aí nota que se x tende a π sobre 2, o y tende a π sobre 2 menos π sobre 2, que é zero, né? Então esse limite fica igual a limite quando y tende a zero de 1 menos seno de x, ó, o x ele é π sobre 2 menos y, né? Sobre 2x menos π. 2x é o quê? O x é π sobre 2 menos y. Então, quando multiplicar por 2, vai ficar π menos 2y menos π. Tá? Aí, ó, corta o π. E lembrando que seno de 90 menos o ângulo é o complementar dele. Isso aqui dá cosseno de y. Né? Então, ficamos com limite, quando y tende a zero, de 1 menos cosseno y sobre menos 2y. Tá? Aí esse limite é manjado, a gente já resolveu, né? Qual é o bizu? Se eu tenho 1 menos cosseno y, eu vou multiplicar por 1 mais cosseno y sobre 1 mais cosseno y. Por quê? Porque aí 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, né? Então eu fico com limite quando y tende a zero de 1 menos cosseno ao quadrado, que é seno ao quadrado, sobre menos 2y que multiplica mais cosseno y. Certo? Aí, ó, isso aqui vai ser igual a limite quando y tende a zero. Ó, aquele menos 2 ali do denominador, ele pode sair do limite, né? Vai ficar menos 1 meio do limite quando y tende a zero de seno y sobre y vezes seno de y, que eu tenho seno ao quadrado, né, no numerador, vezes 1 sobre 1 mais cosseno y. Tá? Antes de você aplicar o limite, é interessante você ir separando, né, o produto em cada um dos pedacinhos. Tá? Então vamos lá. Ó, seno y sobre y tende a 1. Seno de y tende a 0. E 1 sobre 1 mais cosseno y tende a meio, né? Porque cosseno de 0 é 1, então fica 1 sobre 2. Então esse produto vai dar menos meio vezes 1 vezes 0 vezes meio. Que obviamente vai dar 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Beleza? Beleza. Tá? Então matamos aí. Agora vamos para a n. N limite quando x tende a 0 de seno de x ao quadrado mais 1 sobre x menos seno de 1 sobre x sobre x. Certo? Bom, essa aqui eu não sei o que fazer, mas eu vou, como eu tenho uma diferença de senos, eu vou tentar usar a transformação de soma e produto, né?
Então, só lembrando aqui da identidade, a gente tem que seno de A menos seno de B é igual a 2 seno da semidiferença, A menos B sobre 2, cosseno da semissoma, A mais B sobre 2. Tá? Então, ó, isso aqui vai dar limite, quando x tende a zero, de 2 seno da semidiferença, ou seja, x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 sobre x sobre 2 vezes o cosseno da semissoma, x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 sobre x sobre 2. Certo? Sobre x, né? Beleza? Aí, vamos lá. Aqui, ó, 1 sobre x com menos 1 sobre x corta. E a gente fica com limite quando x tende a zero de 2 seno de x ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x, né? Repare que aqui vai dar x ao quadrado mais 2 sobre x. Aí, dividido por 2, vai cortar o 2, né? Tudo isso sobre x, né? Com x tendendo a zero. Aí, vamos ver, né? Interessante. Essa aqui acho que a gente vai ter que fazer pelo sanduíche. Pô, bem maneira essa questão. Bem malvada. Eu acho que eu tenho que fazer pelo sanduíche. Porque, olha só, vou ter que fazer o seguinte, ó. Isso aqui, ó, o 2 eu vou tirar para fora do limite. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, como aqui eu tenho seno de x ao quadrado sobre 2, então eu vou, para ter x ao quadrado, eu vou multiplicar por x, consequentemente eu tenho que multiplicar por x aqui em cima também, né? Que assim eu tenho x ao quadrado no denominador. Lembra que o que está dentro do seno tem que ser a mesma coisa que aparece no denominador. Tá legal? E esse 2 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo, né? Posso pensar que aqui é um 2 sobre 2, certo? Só para fazer x ao quadrado sobre 2 aparecer. Beleza? Aí a gente fica com limite, quando x tende a zero, de... Aí repara que... Peraí que travou. Ó, esse 2 aqui, cortou com esse 2 aqui. Então a gente vai ficar com limite quando x tende a zero de x vezes seno de x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x. Tá? O que acontece? Esse limite do meio aqui,
Seno de x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 2 com x tendendo a zero dá 1. Certo? O x, quando x tende a zero, dá 0. E o cosseno? O cosseno daria, se x tende a zero, daria 0 ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre 0, que seria infinito. Né? Cosseno de infinito. Cosseno de infinito não existe. Então, quando a gente chega nesse negócio de cosseno de infinito, geralmente você tem que usar, como eu falei, essa ideia de teorema do confronto, né? De teorema do sanduíche. Tá? Então, olha só. O que acontece? A função cosseno de x ao quadrado sobre 2 cosseno de x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x, ela está entre menos 1 e 1, certo? Então, se eu multiplicar por x, eu vou ficar com menos x é menor ou igual a x vezes o cosseno de x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x menor ou igual a x, certo? Então, olha só, essa função x cosseno de x ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre x, ela está limitada entre menos x e x. Além disso, a gente sabe que limite quando x tende a zero de x é igual ao limite quando x tende a zero de menos x e ambos são iguais a zero. Então, olha só, ela está entre duas funções, né? E o limite, tá? Essas duas funções têm limite tendendo a zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende a zero, de x vezes cosseno de x ao quadrado mais 1 sobre x, é igual a zero. Certo? Beleza? Aí, bom. Agora, o que nós temos? Aquele limite que a gente tinha, que era, vou colocar aqui, limite quando x tende a zero de seno de x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 2 vezes x cosseno de x ao quadrado mais 1 sobre x, esse limite vai dar quanto? Repare, ó, esse aqui dá 1 e esse aqui dá 0. Então, vai dar 1 vezes 0, que é 0. Entendeu? Aquele x que sobrou, eu juntei com cosseno para resolver o limite por um teorema do confronto. Beleza? Ô, Pivete, Hã? Tipo, tu tem que fazer o sanduíche ali, ou só pelo x da zero ele já zeraria o resto? Ou tem que fazer para ver se existe mesmo? É porque tem que fazer para ver se existe, entendeu? Que a questão é, você não pode... O que acontece? O cosseno de infinito... Porque assim, o limite do produto... Lembra que eu falei que o limite do produto é o produto dos limites quando ambos existem. Então, todos têm que existir. Então, o que acontece? Se você deixar quebrado nesses três fatores, esse limite ele existe, dá 0. Esse limite existe, dá 1. Mas esse aqui não existe. Então, eu não posso dizer que o limite desse produto vai ser 0 vezes 1 vezes não existe. Entendeu? Então, você tem que juntar os produtos de forma que os fatores que você criou, todos os limites existam. Para aí você garantir que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Pode crer, senhor. Valeu aí. Entendeu?
Esse é o ponto. Ô, Pivete, Diga. a minha dúvida era quase a mesma dele, tipo, é que sempre que eu chegar nessa situação que cheguei agora, tipo, ficou x vezes cosseno de alguma coisa. O cosseno de alguma coisa sempre vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a menor ou igual a 1. Aham. Daí fazendo esse esqueminha aí que o senhor fez de multiplicar por x tudo Isso. e substituindo pela, tipo, x tende a zero, então substituir tudo por zero. Aham. É meio automático, né, que o cosseno desse alguma coisa vai tender a zero, vai tender àquilo ali. É que Só eu falei, a função, o teorema do confronto, ele é usado para quando você tem uma função limitada por outras duas funções. As funções trigonométricas, seno e cosseno, sempre são limitadas. Então acaba que a gente, quase sempre, para resolver limites trigonométricos, né, quando eles não são usados o limite fundamental, vai ser o teorema do confronto. Entendeu? São ou um ou outro. Ou vai ser o fundamental, seno x sobre x, ou vai ser o teorema do confronto, quando você cair numa coisa do tipo cosseno de infinito, né? Seno de 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x, que aí não existe, né? Seno de infinito não dá. A gente vai falar hoje sobre isso, que a gente vai falar de limites infinitos. Aí a gente vai falar sobre o que seria o seno de infinito, o cosseno de infinito. Aí vocês vão ver que esse limite não existe. Mas o grande lance é esse aqui que eu mostrei para vocês. Por que eu preciso que o limite do produto só é o produto dos limites quando os dois existem? Porque pensa só, se você pegar, por exemplo, limite de x vezes 1 sobre x, aí ó, quando x tende a zero, aí ó, isso aqui dá zero, isso aqui dá infinito. Infinito não existe, tá? A gente vai ver isso hoje. Infinito não existe. Se o limite dá infinito, quer dizer que ele não dá um número. Quando a gente diz que o limite existe quando ele dá um número. Ele tem que dar um número, a função tem que convergir para um valor. Então, 0 vezes infinito, repare, eu não posso dizer que isso aqui... então isso aqui é 0 vezes infinito. Não posso. Por quê? Porque esse aqui não existe. Como esse não existe, eu não posso tirar o limite e dizer que é o produto dos limites, separadamente. Então, enquanto eu tiver alguma coisa que não existe, eu não posso tirar o limite e escrever o produto. Eu tenho que fazer o quê? Bom, eu posso, por exemplo, cortar o x com x. Aí isso aqui vai dar o limite, quando x tende a zero, da função constante 1. E aí isso dá 1, né? Entendeu? Agora sim. Por isso que é importante você verificar, antes de tirar o limite e escrever o produto, se todos os limites que você está fazendo separadamente, todos eles existem. Tá? Por isso que eu não pude... Aqui, foi o que eu fiz. Ó. O x tendendo a zero, dá zero. Seno de x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 2 é 1. Mas cosseno de infinito não existe, né? Porque tem esse cosseno de 1 sobre x aqui. Aí, como ele não existe, eu não posso usar não posso tirar o limite aqui e dizer que é o produto dos limites, né? Então tem que esperar, tem que fazer pelo confronto. Então é isso. Geralmente, limites trigonométricos ou vão envolver o fundamental ou o teorema do confronto, por causa do fato do seno e cosseno serem funções limitadas, né? Porque você exige isso, né? Para usar o teorema do confronto, você precisa que a função ela esteja limitada à esquerda e à direita, ela seja maior ou igual que uma função e menor ou igual que outra função, sempre. E que essas duas funções tenham o mesmo limite. Então, como você tem que ter essa dupla desigualdade, as funções trigonométricas sempre atendem isso. Então, muitas vezes a gente usa com função trigonométrica. Mas dá para inventar outras funções, entendeu? Uma função que, sei lá, suponha uma função que está sempre entre 0 e 2, por exemplo. Entendeu? Você pode criar essa função. Né? Você pode, até tem no Guidoriz uma seção, a seção que fala sobre o teorema do confronto, ele tem uma sequência de exercícios que ele pega funções variadas, entendeu? Só que eu não passei essa sessão para vocês porque o teorema do confronto é algo muito específico, eu acho difícil de cair. Essa questão eu nem deveria ter passado para vocês. Eu vou até riscar ela aqui para não passar para as próximas turmas. Tá? Beleza? Eu acho que o teorema do confronto é muito raro de cair, assim.
Acho muito, 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 muito difícil que caia na prova de vocês. Tá? Beleza. Então, foi aqui o N, né? Agora é o O. Ó, vamos ver. Limite quando x tende para zero de x mais seno x sobre x ao quadrado menos seno x. Eita, não sei não, hein? Sei lá, o que eu faria aqui, talvez? Para fazer aparecer seno x sobre x, eu vou dividir por x em cima e embaixo. Vai ficar limite, quando x tende a zero, de x mais seno x sobre x e certo? Dividir em cima e embaixo por seno x. Então vai ficar limite, quando x tende a zero, de 1 mais seno x sobre x sobre, aqui vai ficar x menos seno x sobre x. Aí ficou bonito, né? Por quê? Ó, seno x sobre x dá 1, seno x sobre x dá 1, x dá 0, né? X aqui dá 0. Então, esse limite vai dar o quê? Vai dar 2 sobre menos 1. Então, vai dar menos 2. Certo? Beleza? Então, a O saiu. P. Esse aí é brabo. Esse P aí, ele é brabo. Ele é o limite quando x tende a zero de x menos tangente x sobre x mais tangente x. Aí, o que eu fiz aqui? Bom, primeiro, limite quando x tende a zero de x menos seno x sobre cosseno x sobre x mais seno x sobre cosseno x. Aí, dá para fazer o MMC, aí vai ficar cosseno de x no denominador de cima e de baixo. Aí dá para cortar, né? Então vai ficar limite quando x tende a zero de x cosseno x menos seno x sobre x cosseno x mais seno x, né? Aí, bom, vou dividir em cima e embaixo por x, né? Para fazer aparecer o seno x sobre x. Vai ficar limite quando x tende a zero de
cosseno x menos seno x sobre x sobre cosseno x mais seno x sobre x. Certo? Aí repare que ainda não ajudou em nada, porque se eu substituir x por zero, vai dar 1 menos seno x sobre x, que é 1, vai ficar 0 em cima, 0 embaixo. Ah não, embaixo vai ficar 1 mais 1. Ah não, aí morreu, né? Em cima vai, ó, aqui vai ficar 1, aqui vai dar 1, então vai ficar 1 menos 1, 0. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Então vai ficar 1 menos 1 sobre 1 mais 1, que é 0 sobre 2, que é 0. Não, então não era difícil antes, eu estava confundindo. Entenderam isso aqui? Acho que o bizu que vocês não estavam fazendo era dividir em cima e embaixo por x para forçar a aparecer no seno x sobre x, né? Essa era... Eu não tinha me ligado nesse negócio de com soma também dá para fazer esse negócio sendo x sobre x. Tipo, cortar para virar 1. Eu achava que era só em multiplicação. Boa. Matamos então mais uma. P. E agora a Q. Q. Limite quando x tende a 1, seno de πx sobre x menos 1. Certo? E aí, vamos lá, né? Aqui, de novo, para eu usar o limite do fundamental do seno, não posso deixar o x tendendo a 1. Eu tenho que fazer o x tender a 0, certo? Então eu vou fazer uma mudança de variável. Espera aí que está carregando aqui. Ó, vou fazer uma mudançazinha de variável. Vou chamar y de x menos 1. Repare que quando x tende a 1, o y tende a 0. Certo? E repare também que o x é y mais 1. Né? Por que eu tenho que isolar o x? Porque eu vou substituir na equação original. Fica mais fácil. Então vai ficar limite quando y tende a 0 de seno de πx. Só que x é y mais 1. Então vai ficar πy mais π sobre x menos 1. X menos 1 é y. Então isso aqui vai ser igual ao limite. Quando y tende a 0, ó, seno de πy mais π, lembra lá da trigonometria? O π troca? Não troca, porque está na horizontal, né? Acabei de errar aqui. Tá? Se você está aqui, pega um ângulo x, se você soma π, ele cai aonde? Aqui. Aqui é o x mais π. Tá vendo? O seno tem o mesmo valor, mas é negativo. O sinal troca. Então, seno de πy mais π é menos seno de πy. Tudo bem? Lembra? Seno de π mais alfa é menos seno alfa. Lembram disso aqui, da trigonometria? Tiveram aula de trigonometria? Teve greve? Tivemos. Greve? E aí ficamos com menos, né? Vou botar o menos para fora. Seno
de... Vou botar um menos aqui. Vai ficar menos seno de πy sobre y. Aí, ó, esse menos dá para sair. E aí, para poder ficar o numerador, o argumento do seno é πy. Então, aqui no denominador tem que aparecer πy. Então, eu vou multiplicar e dividir por π, né? E aí, bom, esse menos π eu vou colocar para fora do limite. Limite quando y tende a zero. Seno de πy sobre πy. Agora eu teria que fazer uma mudança de variável, mas besteira, né? Seria chamar y, πy de z e tal, mas foda-se, né? Isso aqui tende a 1, e aí ficamos com menos π. Tá? Beleza? Maneiro? Foi. Curtiram? Tá, aí eu pedi a 2, eu falei para fazer? Não, né? Eu pulei, pedi para pular. Ou pedi para fazer? Ah, eu falei para fazer 1, 2 e 3, né? Tá. É que a 2 é o teorema do confronto, pode cagar para 2. A 2 é o teorema do confronto. Agora a 3 não, a 3 é importante. Vamos fazer a 3. 3. Letra A. A letra A, por sinal, eu fiz, foi um dos exemplos resolvidos, né? Que é o limite quando x tende a p, seno x menos seno de p sobre x menos p, né? Eu acho que eu resolvi esse limite aqui. Então, ó, qual é a ideia aqui? Ó, dá até para fazer, acho que por mudança de variável. Eu resolvi na época usando transformação de soma em produto. Mas também dá para fazer por mudança de variável, né? Tu chama y de x menos p de y, né? Também vai funcionar. Aí, deixa eu ver como é que fica. Acho que vai ficar bonito. Pode ser. Vou fazer de outro jeito, só para vocês verem, tá? Ó, outro jeito é seguir essa onda, ó. Tá vendo que o denominador é x menos p e aqui é seno de x, né? Vocês conseguem ver minha setinha? Vocês veem minha setinha? Sim. Sim? Beleza. É porque eu não sei porque às vezes quando eu compartilho a tela, a seta some. As pessoas que estão vendo não conseguem ver a tela. Mas beleza, se vocês estão vendo, ótimo. Então eu vou fazer y igual a x menos p, para que o denominador vire y e eu tento forçar a aparecer em cima seno de y, certo? Então repare que o x vai ser y mais p, tá? E aí repare que se x tende a p, o y tende a zero. Então esse limite fica igual a limite quando y tende a zero de seno de y mais p menos seno p sobre y. E aí, vamos lá, isso aqui é igual ao limite quando y tende a zero
de seno y cosseno p mais seno p cosseno y menos seno p sobre y. Ok? Agora, como é que fica isso aqui? Ó, vai ficar limite quando y tende a zero. Eu vou separar aqui, vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar seno p em evidência, tá? Vou colocar seno p em evidência e vou separar a soma, essa soma de frações, para ficar assim, ó, seno y sobre y vezes seno de p. Repare que seno de p é uma constante, tá? Aqui a variável do limite é o y. Então, seno p é um número, é tipo 2. Entendeu? É um número. Claro, seno não pode ser 2, mas sei lá, é meio. Tá? Então, tenham isso em mente. Seno de p é uma constante. Mas, aí, ó, colocando seno p em evidência, fica 1 menos cosseno y sobre y vezes seno p. Ivete, Opa! Ah, é aí cosseno no p, né? primeiro. Valeu, valeu. Que é cosseno p. Aqui que é seno p. Foi mal. Beleza. Aí o que vai acontecer? Bom, esse limite aqui dá 1. Seno y sobre y. Cosseno p é uma constante. 1 menos cosseno y sobre y é aquele limite que a gente está careca de fazer, né? É aquele que você multiplica em cima e embaixo por mais cosseno, que nós fizemos aqui. Cadê? Aqui, ó, esse aqui, tá vendo? 1 menos cosseno y sobre y. Você multiplica em cima e embaixo por 1 mais cosseno, para fazer aparecer seno ao quadrado sobre y. Aí o seno sobre y, seno y sobre y dá 1 e o outro seno tende a zero. Então acaba que o limite todo tende a zero. Certo? Tranquilo? Preciso repetir? Tá safo? Que esse aqui tende a zero? Sim ou não, gente? Acho que sim. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui tende a zero. Então, olha só, como todos os limites existem, a gente vai ficar com 1 vezes cosseno p mais 0 vezes seno p. Tá vendo? Eu só posso tirar o limite e colocar os valores numéricos substituídos quando eu sei que todas as parcelas e todos os produtos existem. Tá? Todo mundo tem que existir. Quando todo mundo der número, esse número pode até ser zero, beleza, eu posso aplicar. Se não, aí eu tenho que ficar curioso aí. Tá? Aí isso aqui vai dar cosseno p. Beleza? Eu vou mostrar aqui outra forma de resolver esse exercício que eu fiz também. Na aula 2. Vou aproveitar e vou copiar o slide aqui. Dar um remember aqui. Espera aí que está carregando. Aqui.
Vou colocar de novo, ó. Foi esse slide aqui, lembra? O limite que eu resolvi era seno x menos seno a sobre x menos a quando x tende a A. É a mesma coisa, só que aqui é P, né, no lugar do A. Aí, como é que a gente fez? Ó, transformação, tinha que saber essas identidades aqui. Transformação de soma em produto. Aí, seno x menos seno a vira 2 seno da semidiferença, x menos a sobre 2, cosseno da semissoma, x mais a sobre 2, sobre x menos a. Aí, como eu tenho seno de x menos a sobre 2, eu fiz aparecer x menos a sobre 2. Como? Multiplicando e dividindo por 2. Aí esse 2 cancelou com 2 que aparecia aqui, tá? E aí eu fico organizando, ó, seno de x menos a sobre 2 sobre x menos a sobre 2 e esse cosseno de x mais a sobre 2 que aparece aqui. Quando eu faço o limite com x tendendo a A, esse limite aqui é 1, né, que é o seno x sobre x, e esse aqui é uma função contínua, basta você substituir x por a. Vai dar 2a sobre 2, que é cosseno de a, e o resultado dá cosseno de a. É a mesma coisa, só que com p. Beleza? Tranquilo? Segundo modo? Foi. Foi? Aí é que talvez vocês tenham encontrado dificuldade que vocês não conhecem essas fórmulas de transformação de soma em produto. Né? Elas têm na apostila, só que eu nunca dei essa aula para vocês. Não sei se vocês tiveram esse ano em 2020 com quem deu aula para vocês. Acho que foi o Benatti, talvez, né? Não sei. Não sei se foi o Benatti ou se foi o Ivan. Acho que foi o Ivan, né? Não sei se o Ivan falou disso para vocês. Mas aí por isso que eu não falo disso na turma de vocês, porque realmente nunca caiu questão que usasse isso na prova das PSECs. Então meio que eu cagava. Dava atenção a coisas mais importantes. O tempo era curto, né? Agora é importante vocês saberem isso aí. Tá? Tanto que aí, se você souber essas coisas, você consegue fazer também a letra B. Vou fazer a letra B para ajudar. Fazer A e a B, aí depois a C e a D vocês tentam sozinhos. Ó, a letra B que é limite quando x tende a P de cosseno x menos cosseno P sobre x menos P. Como eu falei, vocês podem fazer de dois jeitos. Ou você faz a mudançazinha de variável, né? Ou você faz pela transformação de soma em produto. Qual que vocês preferem? Soma em produto. Soma em produto? Bom, achei que você ia falar mudança de variável. Gostei. Ó, só que aí você tem que lembrar que é o seguinte, cosseno A menos cosseno de B, ou seja, a diferença de cossenos é menos 2 seno da semissoma, A mais B sobre 2, vezes o seno da semidiferença, A menos B sobre 2. Tá? Tem que conhecer essa identidade aqui. Beleza? Perfeito. Então, vamos lá. Se eu tenho uma diferença de cossenos, vai fazer limite, quando x tende a P, de menos 2 seno da semissoma, então x mais P sobre 2, vezes o seno da semidiferença, x menos P sobre 2, sobre x menos P. Certo? Aí vamos lá. Ó, o que nos dá problema é esse seno de x menos P sobre 2. Por quê? Porque quando eu substituo x por P, aqui dá seno de 0, e como P menos P dá 0, é aqui que dá seno de 0 sobre 0. Né? É aqui que a gente tem que se focar. Nesse outro seno não dá pau. Por quê? Se você substituir x por P, dá P mais P, 2P sobre 2 dá P. Seno de P. Então isso aqui é contínuo. Tá? Então a gente tem que focar nesse cara aqui. Aí como é que a gente faz? De novo, como dentro do argumento do seno eu tenho x menos P sobre 2, eu vou multiplicar e dividir por 2, né? Eu vou dividir aqui por 2 e multiplicar por 2. Aí, ó, esse 2 aqui cancela com esse 2 de cima. Aí o menos sai do limite. Vai ficar menos limite
quando x tende a P, de seno x menos P sobre 2 sobre x menos P sobre 2 vezes seno x mais P sobre 2. E aí, pronto, né? Isso aqui tende a 1 e isso aqui tende a seno de P. Então, isso aqui é menos seno de P. Beleza? Aí os outros saem do mesmo jeito. Vocês vão tentar trabalhar aí, faz os MMC ali, aí depois usa a transformação de som do produto. E aí sai. Qualquer coisa a gente continua, a gente tenta, aí eu faço para vocês nas próximas aulas. Eu vou só avançar, eu só não vou fazer o C e o D, porque eu quero avançar um pouco na matéria, senão vocês não vão ter trabalho de casa, né? Vocês não vão ter tarefa domiciliar. Então eu vou avançar um pouco na matéria para vocês terem o que fazer em casa. A gente parou na última aula com limites no infinito, certo? O que são limites no infinito? A gente estava analisando o comportamento da função quando x tende ao infinito. O que significa dizer que o x tende ao infinito? Significa que você está atribuindo a x valores cada vez maiores. Tá? E aí nós vimos dois exemplos, né? Na verdade, nós vimos 3 exemplos, né, de coisas que podem acontecer. No primeiro caso, eu peguei a função f de x igual a 1 sobre x. Conforme eu fui atribuindo a x valores cada vez maiores, né, 1, 10, 100, 1000, ou seja, tendendo ao infinito, o valor do f de x foi ficando cada vez menor. 1, 0,1, 0,01, 0,001, ou seja, foi se aproximando de zero. Então, graficamente, a curva fica assim, né? Aí ela tem... então, a gente pode afirmar que o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, é igual a zero. Aí depois eu fiz de outra função, né? X menos 1 sobre x mais 1. Aí, mesma coisa. Eu fui atribuindo a x valores cada vez maiores e fui vendo o que acontecia com f de x, ó, na calculadora. Aí a gente viu que estava se aproximando de 1. E por baixo, né? Então, a função, o gráfico teria esse comportamento aqui. Tá legal? Aí a gente até mostrou algebricamente o porquê disso, né? Se a gente pegar aqui, como eu tenho no denominador x mais 1, eu posso somar e subtrair 1 no numerador, né? Que isso não altera, para forçar o aparecimento de x mais 1 em cima. Quando eu separo as frações, aparece 1 menos 2 sobre x mais 1. Né? E aí, como x tendendo ao infinito, isso aqui tende a zero, porque o x está no denominador e o numerador é uma constante, né? Então... que nem aqui, né? Quando o denominador tende ao infinito e o numerador é fixo, isso tende a zero. Então sobra esse 1 aqui. Então ela vai tendendo a 1 quanto maior o valor de x. E eu mostrei uma aplicação prática disso, né? Que foi, por exemplo, calcular a área do círculo. Eu falei para vocês que, como é que a gente calcula a área de um círculo? Né? A área, o que é a área? Medir uma área, olha para vocês entenderem a complexidade desse problema. O que é a área? Quando você mede uma área, você está descobrindo... Lembra que medir é você comparar com uma unidade pré-estabelecida. Então, toda vez que você mede uma área, você está dizendo quantas vezes aquela unidade cabe ali dentro. Então, por exemplo, quando você pega um retângulo de base 3 e altura 2, como é que você mede a área dele? Você tem que saber quantas vezes o quadradinho de lado 1, que é definido como uma unidade de área, cabe ali dentro. Então ele cabe 1, 2, 3 na base e 2 vezes na altura, por isso que é 3 vezes 2. Por isso que a área de um retângulo é base vezes altura. É o número de quadrados que cabe na primeira fileira da pilha e aí vezes a altura da pilha. Aí o que acontece? E quantos quadradinhos, como é que eu meço a área de um círculo? Achar a área de um círculo significa saber quantos quadradinhos de lado 1 cabem aqui dentro.
Só que olha que problema difícil. Porque olha só, os quadrados eles não cabem certinho, né? Sempre sobra uma folga. Estão entendendo a dificuldade que é de você calcular a área de um círculo? Definir qual o valor da área de um círculo? Porque, teoricamente, você está calculando quantos quadrados cabem ali dentro. E não cabe um número direito de quadrados, porque fica tudo cheio de buraco aqui, né? Fica umas sobras aqui. Então, como é que você calcula a área de um círculo? Você imagina que o círculo ele é a situação limite de um polígono quando o número de lados tende ao infinito. Repare que eu não falei que o círculo tem infinito, é um polígono de infinitos lados. Essa frase não faz sentido. Eu estou dizendo que o número de lados tende ao infinito e a área dele tende a se aproximar da área do círculo. Né? Lembra que a gente está analisando o comportamento. Né? Então é um valor teórico. Para que valor ele se aproxima se eu pudesse aumentar esse número de lados em determinadas vezes? De que número ele se aproximaria? Se aproximaria da área do círculo. Entendeu? Então é um valor teórico. É um valor que você não alcança. Tá legal? Beleza. Agora, uma terceira situação, aí a gente provou aqui que a área do círculo, então, é πr², que é o valor para o qual o polígono se aproxima. E uma outra situação seria o seguinte, se eu quisesse calcular o limite se eu tivesse a função f de x igual a x², certo? E eu quisesse calcular o limite quando x tende ao infinito. De novo, vamos fazer uma tabelinha com x e f de x. Imagino que você já tem um palpite em mente, né? Ó, se eu atribuir a x o valor 1, f de x é 1², 1. Se eu atribuir 10, aqui é 10², 100. Se eu atribuir a x o valor 100, 100² é 10.000. Se eu atribuir a x o valor 1.000, o y vai ser 1 milhão. Ou seja, quando x tende ao infinito, o y tende ao infinito. Ou seja, quanto maior o valor de x, maior o valor de y, sem se aproximar de nenhum valor fixo. Né? Porque aqui, o valor, ó, no exemplo anterior, conforme a gente aumentava o valor de x, eu aumento o valor de y. Só que eu não aumento indeterminadamente. Eu aumento me aproximando cada vez mais de 1. Conseguem perceber a diferença? Aqui os valores de y estão aumentando. 0,81, 0,98, 0,998, eles estão aumentando. Mas eles estão aumentando convergindo para 1. Agora, no caso da função x², não. Eles estão aumentando sem convergir para nada. Eles estão divergindo. Né? Por isso que o gráfico da função x² é assim, tá vendo? Ela não tem um comportamento de se aproximar de um valor, né? Então a gente pode dizer que o limite, quando x tende para infinito, de x² é infinito. Tá legal? Ou seja, o que esse símbolo diz? Esse símbolo diz que quanto maior o valor de x, maior é o valor de y sem se aproximar de nada. Ele só cresce indeterminadamente. É isso que significa dizer que tende ao infinito. Tá? Beleza. Agora vamos resolver problemas de limites tendendo ao infinito. Com x tendendo ao infinito. Então vamos lá. Por exemplo, limite quando
x tende ao infinito de 2x menos 4 sobre x mais 1. Como é que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabelinha e atribuir a x valores cada vez maiores para tentar descobrir de qual valor que a função se aproxima? Não. Senão eu não vou parar nunca, não vou parar nunca de fazer isso, né? A gente agora vai aprender como se calcula limite sem precisar fazer a tabelinha, tá? Então vamos lá, o bizu aqui é fazer o seguinte, ó. Você vai sempre dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x, né? Quando você tiver funções polinomiais. Então, olha só, qual é a maior potência de x do numerador? X. E do denominador? X. Então, você vai fazer o seguinte, ó. 2x menos 4 sobre x, x mais 1 sobre x, tá? Vou dividir pela maior potência de x. Depois eu vou separar as frações. Então, ó, separando as frações, eu obtenho 2 menos 4 sobre x. E aqui, 1 mais 1 sobre x. Certo? Tá? Com o tempo, você vai fazer isso meio que de cabeça. Não vai mais perder tempo fazendo essa etapa aqui de divisão. Você vai direto para isso aqui. Aí você sabe que quando o x tende ao infinito, você tem um número fixo dividido por um infinito, né? Por um número que só cresce. Essa fração tende a zero. 1 sobre x também tende a zero. Por quê? É 1 dividido por um número que cresce indefinidamente. Isso tende a zero. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 2 menos 0 sobre 1 mais 0, que dá 2. Beleza? Beleza. Outro exemplo. Limite quando x tende ao infinito de x à quinta mais x mais 1 sobre 2x à quinta menos x ao quadrado mais 2. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x, que no caso é x à quinta. Então eu vou dividir em cima e embaixo por x à quinta. Quando eu divido por x à quinta, eu vou fazer direto, né? Vai ficar limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x à quinta sobre 2 menos 1 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quinta. E aí, novamente, né? 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui vai tender a 1 mais 0 mais 0 sobre 2 menos 0 mais 0. É meio. Certo? Beleza? Certo. Aí aqui tem um detalhe que é o seguinte. Bom, da mesma forma que eu posso ter x tendendo a mais infinito, eu posso ter x tendendo a menos infinito, né? Que seria para valores cada vez mais negativos, menos 10, menos 100, menos 1000 e aí por aí vai. Então, ó, aqui tem um detalhe. E se eu tivesse limite quando x tende a menos infinito de raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 3x mais 2. Tá?
Então, às vezes, aparecem esses bagulhos com raiz aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, a maior potência de x no denominador é x, né? Eu vou dividir em cima e embaixo por x. Então, eu vou ter... Ô, Pivete, o senhor tá gravando? Tô gravando. Então, vai ficar limite quando x... Algum desesperado aí perguntou? Oi? Algum desesperado aí estava perguntando? O que tem? O Ruaro que não veio? Não, é que a Laila me pediu antes, eu meio que me esqueci. Vou deixar 10 tá. pra ela. Não deixa de ser um desesperado aí. Vamos lá. Mas a Laila meio que já sabe isso também, né? Ela já fez cálculo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Aqui, vou fazer o seguinte, ó. Antes de fazer a divisão, ó, limite quando x tende a menos infinito, eu vou colocar o termo de maior grau em evidência. Vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3x mais 2. Aí esse x ao quadrado, eu quero tirar ele da raiz. Como é que eu faço para tirar ele da raiz? Posso? Posso, só tenho que lembrar que raiz de x ao quadrado é o quê? É x? Sim ou não? Não, É o quê? mais ou menos isso. É módulo de x, arrego. É módulo de x, que não é mais ou menos... cai logo, cai aluno. Cai, o aluno passa na SpaceX e ainda fala que módulo de x é o x sem sinal. Arrego. Até hoje. O aluno vai para a PrEP dizendo que módulo é o número sem sinal. Raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui também posso botar o x em evidência. Vai ficar 3 mais 2 sobre x. Aí o cuidado que você tem que tomar é o seguinte, olha só. Repare que o x está tendendo a menos infinito, né? Ou seja, lembra, limite é análise do comportamento. Eu estou atribuindo a x valores negativos. Se eu estou atribuindo a x valores negativos, quer dizer que esse módulo de x é x ou menos x? Vamos lá, Chico, para você se redimir aí. Perdão. Módulo de x. Ó, x está tendendo a menos infinito. Ou seja, estou atribuindo a x valores negativos. Quando x é negativo, o módulo de x é x ou menos x? Vai ficar menos o módulo de x. Vai ficar menos x. Né? Lembra? O que é módulo de x? É x se x maior ou igual a zero. Ou menos Isso. x se x menor que zero. Se eu estou atribuindo a x valores negativos, o x é menor que zero. Se o x é menor que zero, fica menos x. Sacou? Aham. Aí o que vai acontecer? Esse menos x vai cortar com esse x, tá? E o resto aqui, ó, esse cara vai tender a zero e esse vai tender a zero. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar em cima menos 1 mais raiz de 1 mais 0. E embaixo vai sobrar 3 mais 0. Mais não, né? Aqui é vezes. Viajei. Que é menos 1 vezes, né? Porque aqui está multiplicando, não está somando, né? Então, olha só, vai dar menos 1/3. Tá? Então, esse é o cuidado. Se o cara esquecer do sinal aqui por causa do módulo, ele perde a questão e bota 1/3, né? Ô, Pivete. Diga. Então, se fosse mais infinito ali, daí seria mais um.
Isso, aí sim. Ok. Aí sim. Tá? Um outro tipo de limite que você tem que saber é o limite quando x tende a infinito de raiz de x ao quadrado mais x menos x. Tá? Isso aqui a gente diz que é uma indeterminação, né? Por quê? Aqui dá infinito e aqui dá infinito, né? Infinito menos infinito. Como é que a gente resolve isso aqui? A ideia é a gente racionalizar. Então, multiplica por raiz de x ao quadrado mais x sobre raiz de x ao quadrado mais x mais x. Aí, quanto vai dar isso aqui? Vai dar limite quando x tende ao infinito de quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sobre certo? Aí aqui, ó, x ao quadrado cancela, vai ficar limite quando x tende a infinito de x sobre raiz x ao quadrado mais x, certo? Aí uma saída, aí de novo, né? Eu tenho duas coisas tendendo ao infinito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir por x em cima e embaixo, né? Ou, até antes de fazer isso, como eu gosto, quando tem raiz, eu gosto de botar o termo em evidência, tá? Eu acho que fica mais fácil de enxergar. Limite quando x tende a infinito. De x sobre, ó. Vou trabalhar com ele aqui separadamente, ó. Se você colocar o x ao quadrado em evidência, fica 1 mais 1 sobre x, né? Aí esse x ao quadrado, ele pode sair da raiz como módulo de x, né? Raiz de 1 mais 1 sobre x. Só que esse módulo de x vai ser x porque eu estou fazendo x tender a mais infinito nesse caso, né? Então eu posso dizer que eu tenho o seguinte: x vezes raiz 1 mais 1 sobre x mais x. Aí pronto, agora sim eu posso dividir em cima e embaixo por x. E aí ficamos com limite quando x tende ao infinito de 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre x mais 1. Certo? Agora sim, como o x está tendendo ao infinito, 1 sobre x tende a zero, então isso aqui vai dar 1 sobre 1 mais 1 vai dar 1 meio. Então, por incrível que pareça, isso aqui dá 1 meio. Se eu for atribuindo a x valores cada vez maiores, tipo 10, 100, 1000, aí essa conta aqui, raiz de 10 ao quadrado mais 10 menos 10, isso vai ficar cada vez mais próximo de 0,5. Bizarro, né? Beleza? Beleza. E agora,
vou botar em outro slide, né? Um tópico para a gente fechar essa primeira parte aqui. Seria limites infinitos, tá? Então agora a gente vai dar significado quando eu tenho uma função limite de f de x quando x tende a um valor a, isso dá infinito, né? Podendo dar mais ou menos infinito. Como é que a gente lê isso aqui? É o limite de f de x quando x tende a... não vou botar isso, né? Quando x tende a é infinito. O que isso significa? Significa que a função tende a crescer ilimitadamente. Tá? Foi o caso que a gente viu da x ao quadrado. Agora, existem outros exemplos. Por exemplo, ó, limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Então, vamos lá. Aí eu vou pegar o limite quando x tende a zero pela direita, limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x. O que acontece? Se você for atribuindo a x valores cada vez mais próximos de zero, vamos fazer uma tabelinha aqui. X, 1 sobre x. Vamos lá, valores cada vez mais próximos de zero à direita, né? Então, ó, por exemplo, 1, 0,1, 0,01, 0,001, tendendo a zero. O que acontece? Pela direita. Vai ficar o quê? Se eu botar 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 0,1 dá 10. Opa. 1 sobre 0,01 dá 100. 1 sobre 0,0001 dá 1000. Tá vendo? Isso aqui tende a mais infinito. Né? Tende a crescer ilimitadamente. Então, isso aqui dá mais infinito. Agora, e se for pela esquerda, né? Como é que fica? X, 1 sobre x. Mesma coisa. Agora eu vou atribuir a x valores negativos. Então, ó, menos 1, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Né? Ou seja, fazendo zero tender a zero pela esquerda. Aí vai dar os simétricos, né? Menos 10, menos 100, menos 1000, ou seja, vai tender a menos infinito. Esse limite vai a menos infinito. Graficamente, o que isso significa? Significa que a função ela tem esse comportamento aqui, tá vendo? Conforme o valor de x vai se aproximando de zero, ela vai tendendo a subir. E pela esquerda a mesma coisa. Conforme o x vai se aproximando de zero, ela vai tendendo, pela esquerda, ela vai tendendo a menos infinito. Tá? Beleza? Beleza. Show. Então, de maneira geral, quando é que você vai ter um limite dando infinito? Quando o numerador for fixo
e o denominador tender a zero. Essa é a maneira mais comum. Então, ó, outros exemplos. Se eu tiver limite quando x tende a 1 pela direita de x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, a sua primeira coisa é o quê? Testar o 1. Então, se você substituir o 1, vai dar em cima 0, e embaixo vai dar 0 também. Então, dá 0 sobre 0. Se dá 0 sobre 0, é porque o 1 é raiz do numerador e denominador. Então, quer dizer que você tem que eliminar o fator x menos 1. Então, vamos lá. Então, fatorando isso aqui, limite quando x tende a 1 pela direita de x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1, né? Aquela fatoração da diferença de cubos. E esse denominador é um trinômio quadrado perfeito, ele é x menos 1 ao quadrado. Aí, ó, o fator x menos 1, ele cancela. Então, esse limite é igual a limite quando x tende a 1 pela direita x ao quadrado mais x mais 1 sobre x menos 1. Certo? E aí, o que você vai fazer? Substitui o x por 1. Em cima vai dar quanto? 3. E embaixo, 0. Deu 3 sobre 0 é infinito. Se em cima deu um número fixo e embaixo tendeu a 0, é porque isso vai dar infinito. Não pode dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Mas número sobre 0 é infinito. Tá? Então, isso aqui vai dar mais ou menos infinito. Você tem que decidir se é mais ou se é menos. Como é que você vai decidir? Aí o bizu que eu dou é você atribuir a x um valor próximo. Tá? Mas que, como ele está fazendo tender à direita, você tem que atribuir um valor à direita de 1. Então, por exemplo, se você atribuir a x o valor 1,1, o que você obtém? Você obtém 1,1 ao quadrado mais 1,1 mais 1 sobre 1,1 menos 1. Repare que o numerador ele é positivo, né? Porque é uma soma de números positivos. O denominador é 1,1 menos 1, que é positivo também. Então, à direita de 1, a função ela é positiva, né? Porque dá mais com mais, que dá mais. Né? Então, com isso você descobre que é mais infinito. Tá? Esse não é o método formal de fazer. O certo seria você fazer o estudo do sinal da função. Né? Aquele mais, menos, menos, aquele negócio. Aí você... Esse é o jeito certo de fazer. Mas se você atribuir a x um valor próximo, tu já sabe que... Só que tem que ser do lado certo, né? A direita de 1, ele dá positivo, né? O denominador. Se fosse a esquerda, daria negativo. Aí você teria que atribuir 0,9, por exemplo. Entendeu? Aí dá menos infinito. Beleza? Bom, então eu vou passar aí o dever de casa para vocês. Professor, Diga. não sei se eu estou viajando aqui, Ah, mas, tipo, para a função ter limite, o negócio pela esquerda tem que ser igual ao da direita, né? sim. Então, tipo, naquele exemplo ali, o primeiro que o senhor deu, Ah. quando é mais infinito e menos infinito, então não teria limite. Cara, então, tua pergunta foi muito boa. Vou até falar um outro exemplo aqui. Tua pergunta foi muito boa. E se eu pegasse a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? Se você analisar o gráfico dela, como é x ao quadrado, o que vai acontecer? Ela fica positiva tanto à direita do zero quanto à esquerda do zero, concorda? Ela não fica negativa.
Então, o gráfico dela é assim. Diferente da 1 sobre x, que é assim, é trocado, simétrico, né? Porque para x negativo, 1 sobre x fica negativo. Mas como se eu tiver 1 sobre x ao quadrado, não fica negativo, né? Não fica negativo nunca. Tá? E aí, você nota então que o limite, né, de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x ao quadrado, porque ambos dão mais infinito, certo? E aí, então, você pode dizer que limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado é mais infinito, porque os laterais são iguais, certo? Era isso que estava perguntando, não foi? Foi o Gabriel que perguntou? Isso aí, senhor, isso aí. Então, na outra eu não posso afirmar isso, não posso falar que é Então, infinito. você não pode afirmar em nenhum dos dois casos. Isso aqui está errado. Tá? Vixe, Por que isso está errado? Porque lembra que eu falei que os limites que o limite existe quando os limites laterais existem e são iguais, certo? Só que o que acontece? Olha o que eu falei, os limites laterais precisam existir e serem iguais, tá? Então assim, nesse caso, quando a função ela dá infinito, o limite dá infinito, o limite não existe. Por quê? A função ela é ilimitada. Por quê? Ela cresce ilimitadamente. O limite é um número para o qual a função se aproxima. Se ela cresce sem limite, se ela cresce indefinidamente, ela cresce ilimitadamente, não existe limite. Então, toda vez que você bota o símbolo de infinito, você está dizendo que o limite não existe. O limite só existe quando ele é um número, entendeu? Não é porque o símbolo infinito é um símbolo que ele existe. Ele está indicando que a função ela não tem limite, mas que ela tende a crescer ilimitadamente. Entendeu? entendi, senhor. Valeu. Então, nesse caso, 1 sobre x ao quadrado, embora os dois laterais dão mais infinito, eles não existem, porque dá mais infinito. Infinito não é limite. Entendeu? A função não converge, ela não tem um limite. Ela dá infinito. Então, a gente não pode dizer que o limite existe nesse caso. Pode crer. Elas Valeu, são senhor. ilimitadas. Elas crescem sem limite. Elas crescem ilimitadamente. Uma coisa é ela crescer desse jeito aqui, ó. Como esse exemplo aqui que eu fiz que é muito bom por sinal, do x menos 1 sobre x mais 1, tá vendo? Ela está crescendo. Mas ela cresce ilimitadamente? Sim ou não, Gabriel? Não, né? Não, ela cresce, mas ela cresce sempre se aproximando do 1. Ela nunca passa de 1. Entendeu? Entendi. Ela cresce com limite. Ela cresce limitada. Agora, essa aqui não. Essa aqui, x ao quadrado, ela cresce, mas ela cresce ilimitadamente. Se você colocar qualquer barreira, por exemplo, 1 milhão, ela passa de 1 milhão. Se você botar 3 milhões, ela passa de 3 milhões. Se você botar 1 quinquilhão, ela passa de 1 quinquilhão em algum momento. Agora aqui, nessa aqui não. Nessa aqui, você pode ir aumentando o valor de x que ela nunca vai passar de 1. Ela está se aproximando, ela está limitada pelo 1. É um limite teórico, porque ela nunca alcança o 1. Perfeito, valeu. Tá? Muito obrigado. Essa ideia teórica é muito importante. Se vocês tiverem essa base teórica, muita coisa vai fazer sentido e vocês vão cartear menos na hora de resolver os problemas. Vocês vão fazer menos carteado. Como eu vejo muita gente carteando na vida aí. O cara faz ali na carteação, porque não entende o que está acontecendo ali por trás. Tudo que a gente está fazendo aqui sempre é essa tabelinha que a gente está atribuindo valores e analisando para qual valor que a função está se comportando. Está se aproximando. Beleza, gente? Então deixa eu botar aqui o exercício para vocês. E aí a gente vai fazer. Semana que vem, na quinta-feira, dia 24,
acho que a gente pode fazer, se vocês quiserem, a gente pode fazer aula de manhã. Na terça-feira tá mantido a princípio à noite, né? Ou a gente pode passar para de manhã também. Tava até falando, eu gostaria de passar para amanhã, se vocês puderem. E aí, na quinta é dia 24, aí não sei se vocês vão viajar, mas aí vão pensando nisso, a gente vai se falando no grupo, tá? Agora, o que dá para vocês fazerem? Agora que a gente vê essa parte de limites infinitos, tem coisas que vocês já podem fazer. Espera aí. Ó, podem fazer a página 101, tá? Exercício 1, só o exercício 1, que vai do A até o S, então tem bastante coisa. Aí depois, que os outros exercícios eles são mais teóricos, assim, não acho que vale a pena vocês fazerem. Aí na página 109, o exercício 1, o exercício 3, o exercício 4, 1, 3 e 4, tá? Aí tem um montão de exercícios aí, bastante exercício para vocês brincarem e se divertirem bastante. Tá? Então é isso, minha gente. Ô, Pivete, Vou parar por aqui.